Boa noite a todos. Para nós é motivo de gratidão estarmos mais uma vez nesta casa de oração, casa abençoada de tantos anos, fazendo um trabalho maravilhoso. E na noite de hoje foi pedido que fizéssemos o estudo do capítulo 161 do livro Fonte Viva. Na realidade, eu já estava com a palestra preparada para hoje, né? Mas aí pediram para falar sobre esse tema, aí eu abri Fonte Viva lá, dei uma lida, falei, tema interessante, vamos estudá-lo e falar um pouco a respeito dele. O esforço comum, o esforço que nós devemos ter. E Emmanuel começa o capítulo trazendo o versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, quando ele traz o seguinte ensinamento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quem é da cozinha sabe muito bem o que é isso. Eu tive que pesquisar um pouco para entender. Né? Porque a gente põe um pouquinho de fermento na massa para ela ficar mais, ela se expandir, né? Ela ficar melhor, o alimento ficar melhor. Então, é uma pequena porção de fermento que é colocado numa quantidade grande de massa que vai alterar um pouco aquela composição para dar uma textura melhor para o nosso paladar. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, né, ele alerta uma coisa muito interessante que nós precisamos pensar, que as pequenas influências nossas, né, as pequenas influências, comparando ao fermento, boas ou más, impactam rapidamente todo um grupo ou indivíduo, a massa. Ele compara, então, nossos pensamentos com o fermento e compara as massas com o público que está associado aos nossos pensamentos por afinidade mental. A metáfora enfatiza que o pecado, as más tendências, as más atitudes se espalham exigindo vigilância moral, pureza e responsabilidade nas ações. Então, nós precisamos realmente fazermos reflexões diuturnamente sobre as nossas ações, os nossos pensamentos. Porque essa fala de Paulo é muito importante de nós analisarmos. Um pensamento mal que tenhamos durante alguns instantes, nós podemos colocar a perder, muitas vezes, uma encarnação toda em alguns segundos. Quando a gente vê esses atos impensados que está acontecendo, que a gente vê nos noticiários, um ato de um desajuste de duas pessoas e num processo doentio da alma, né? Comete um delito grave, assassinando a outra pessoa e depois se suicidando. Imagine alguns segundos da vida dessa pessoa, coloca quantas existências vai comprometer esse gesto. Então, nós precisamos ter muito cuidado, por isso que a espiritualidade nos orienta diuturnamente o vigiar e orar. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos. O que nós estamos pensando? Qual é a nossa fonte central de pensamento? É visando o bem ou é visando as dissensões no grupo que nós participamos? Nós vemos, muitas vezes, nas famílias, nas casas espíritas, nos templos religiosos, no ambiente de trabalho, desentendimentos por poucas coisas. Às vezes, famílias se destroem por um desentendimento momentâneo. Porque nós, almas que somos espíritos encarnados, esquecemos que somos espíritos imortais. E achamos que um dissabor da vida de alguns momentos tem que ser combatido de forma intensa, porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho falam mais alto do que o bom senso, do que os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque um dos grandes ensinamentos de Jesus, né, quando está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala não vim destruir a lei, ele não veio destruir a lei
divina, que são os decálogos, os 10 mandamentos. Mas a lei civil, a lei mosaica, ele modificou enormemente. Por isso que os judeus até hoje não aceitam muito Jesus, porque ele modificou a lei mosaica. Notadamente quando ele nos diz o seguinte: foi-vos dito que deveis odiar os vossos inimigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, não mais a vingança, mas o perdão das ofensas. Então, desse instante, Jesus trouxe uma nova ordem na nossa conduta, porque até então, revidar uma ofensa com a mesma intensidade do olho por olho, dente por dente, estava dentro da lei mosaica, dentro da lei civil. Então, se alguém me ofendesse, eu podia ofender na mesma intensidade. Se alguém matasse um filho meu, eu poderia matar o filho dessa pessoa também. Então, isso era o entendimento da lei mosaica. E Jesus veio, mudou muito essa lei, né? E, Emmanuel, vamos agora analisar essa fala do apóstolo Paulo à luz do pensamento de Emmanuel, quando ele faz um comentário a respeito dessa fala de Paulo apóstolo. Não nos esqueçamos, ele começa assim a lição, que está em Fonte Viva. Não nos esqueçamos de que os nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Tudo que nós falamos, pensamos e as nossas ações cria moldes mentais. O que é isso? Nós damos uma impressão no fluido cósmico universal, damos uma impressão nisso e direcionamos com o nosso pensamento, a nossa fala, o nosso pensamento, as nossas ações ficam registradas, criando moldes para aqueles que nos acompanham, aqueles que pensam como nós pensamos. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do nosso próprio destino. Nós sofremos a influência alheia muito mais do que nós imaginamos. Então, nós vamos trabalhar um pouco nesse sentido para justificar o ensino dos Espíritos do vigiar e orar. Porque através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes que nós vamos criando e plasmando o nosso mundo mental. E eu fui buscar, para complementar um pouco essa fala de Emmanuel no Fonte Viva, no livro Pensamento e Vida, o capítulo 8 fala exatamente de associação. São as associações mentais que nós fazemos com as pessoas que pensam como nós pensamos. Olha o que Emmanuel nos fala aqui. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos nós vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. Nós vamos comungar o nosso pensamento com todas as pessoas que, por afinidade de sentimentos, estejam como associados a nós. Imaginem a escala disso no mundo espiritual e mesmo no mundo do plano encarnado. Como isso é complexo. Se nós pudéssemos visualizar essas correntes de pensamento que passam por nós, e nós vamos associar quais? Está passando aqui muitas vibrações de espíritos benfeitores, dos trabalhadores da casa, dos dirigentes espirituais da casa, mas sai aqui na porta aqui, aí tem os barzinhos para cima ali, imagina as mentes que estão correndo naquela região. E nós vamos associar com aquela que nós estivermos afim. É uma comparação grotesca que a gente faz, é quando nós olhamos as frequências das rádios que existem disponíveis, né? Cada rádio toca as suas músicas numa determinada frequência. E nós vamos sintonizar a rádio na frequência do tipo de música que nós gostamos de ouvir, não é assim? Agora, qual é o tipo de pensamento que nós gostamos de sentir? É o de amor. É o sentimento de luz, de amor e de bênçãos dos bons espíritos. Mas muitas vezes nós nos desestruturamos emocionalmente e fazemos associações com espíritos que têm ódio, com espíritos que têm desejo de vingança. Por isso é que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. E quando a nossa tendência mental
começar a pender para o lado do mal, para o lado da maledicência, para o lado do desejo de vingança, para o lado do descontentamento, da mágoa, vamos fazer o quê? Vigiando os nossos pensamentos, percebendo que está tendendo para coisas negativas. Vamos buscar na oração, numa leitura nobre, voltarmos à serenidade para fazer associações com espíritos nobres. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos, comanda a existência de todos os seres. Olha como é que essa associação que nós fazemos é importante. Comanda a existência de todos os seres. Então, cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do nosso próprio destino. E qual a influência que nós estamos procurando sentir? Nós estamos aqui numa casa de oração. Então, quando nós viemos para cá, nesse momento solene, nesse momento sublime, de entendimento do Evangelho e da mensagem de Jesus, de buscar, através das orações, elevar os pensamentos para a sintonia com os espíritos nobres, Eurípides de Barçanufo, Maria de Nazaré, Jesus Cristo, nós estamos elevando o nosso padrão vibratório para fazermos associações com espíritos nobres. E isso é que é interessante. Só para lembrar, lá na questão número 459 do Livro dos Espíritos, né, quando é perguntado: influem os espíritos em vossos pensamentos e em vossos atos? Vocês acham que influi? Sim, é a resposta dos espíritos, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, vamos selecionar a associação dos nossos pensamentos com espíritos bons, para que esses espíritos nos auxiliem na construção do nosso destino. Não vamos procurar mentalizar associações com espíritos que desejam mal. É por isso, por exemplo, muita gente fala que tem dificuldade de dormir à noite, né? Eu, por exemplo, parei de ver noticiário à noite, não vejo mais. Não estou vendo noticiário mais, parei de ver porque só fala de desgraça, de coisa ruim, só fala de coisa ruim. Você não vê noticiário do Congresso Espírita, por exemplo, palestras magistrais, a Orquestra Sinfônica na abertura do Congresso, você não vê isso ser divulgado. Você não vê ser divulgado as palestras aqui, está lá no YouTube. A gente tem que ficar procurando, mas você não está sendo divulgado. Mas acontece uma tragédia, um acontecimento ruim, isso sai na mídia todos os dias, em todos os jornais, durante uma semana. E nós ficamos assistindo aquilo, aí depois a gente fica assistindo aquele Jornal das 10, vendo aquelas desgraças todas, chuva, morte, não sei o que lá, aí eu fecho o olho e a gente está excitado por aquelas coisas ruins. Né? Meu neto, esses dias, procurou: vovô, o senhor podia me dar um passe, porque eu não estou conseguindo dormir de novo. Eu falei: mas só o passe do vovô não vai resolver o seu problema. Mas vamos fazer uma oração juntos aqui. Aí rezei com ele, dei um passe nele, falei: agora vamos fazer o seguinte, o vovô vai te dar um livro, e todos os dias à noite você vai ler uma mensagem do livro. Para de jogar esse joguinho, porque o joguinho excita, né? Para de jogar uma meia hora, 40 minutos antes da hora de dormir, faça uma leitura, faça uma oração, você vai estar à noite de sono tranquilo. É exatamente isso que acontece conosco. Nós precisamos buscar a influência positiva para que no desdobramento do sono nós estejamos comungando com espíritos nobres e não com aquelas coisas desagradáveis que são noticiadas diuturnamente, porque é aquilo que vende noticiário, né? E Emmanuel continua dizendo: pensando, conversando ou trabalhando, as forças de nossas ideias, palavras e atos alcançam de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências das próprias iniciativas, ou seja, nós colhemos aquilo que nós plantamos.
Se a nossa vida de hoje é um reflexo do que nós fizemos no passado, a nossa vida do futuro vai ser reflexo do que nós estivemos fazendo nessa existência. É por isso que nós precisamos semear a boa semente, não misturar o joio com o trigo. Eu gosto de falar muito que hoje o povo gosta de viver muito uma vida virtual, uma vida de ilusões, esquecendo a necessidade de viver a vida real que nós devemos viver. Muitas vezes a gente pensa que quando Jesus nos diz, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, a gente pensa que a paz de Jesus é a paz da indolência, é a paz da inércia, é a paz de deitar na rede e ficar dormindo. Não. A paz que Jesus nos deixou é a de trabalhar no bem, que nós ficaremos com a paz, em paz com a nossa consciência. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo e servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso progresso, o nosso problema de companhia. Se nós queremos a boa companhia, nós devemos fazer exatamente isso aqui, ó, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo e desculpando e amando, porque nessa atitude vamos estar vinculados com os espíritos de luz. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, nos ensina Emmanuel, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Quando a gente fala sobre o melhor de nós lembramos muito da introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos fala que o Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado ao ensino moral trazido por Jesus. Por quê? Nós precisamos conhecer esse ensino moral trazido por Jesus. Fui muito feliz quando a senhora falou que nós precisamos estudar, instruir. Está lá no capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de Verdade que ele diz para nós: amai-vos uns aos outros, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Porque é através da instrução é que nós vamos conhecendo a moral trazida por Jesus. E quando nós conhecemos a moral trazida por Jesus, nós conseguimos medir o nosso potencial íntimo para podermos refletir exatamente isso. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Associação com todas as mentes que estão conosco. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Eu ouvi uma palestra, acho que foi do doutor Alexandre, lá de Juiz de Fora, que ele diz o seguinte: quando nós escrevemos um livro, uma carta, ou qualquer escrita que nós deixamos, quando daqui a 20 ou 30 anos uma pessoa pega aquela carta e lê aquela carta, ela está lendo o que? O nosso pensamento. E é o molde que nós estaremos transmitindo daqui 10, 20, 30 anos. É isso que nós lemos, é os moldes deixados por Jesus quando nós estudamos o Evangelho. Olha que interessante, coisa que Jesus disse há 2000 anos, está moldado nos evangelistas e mais no Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso que faz com que nós busquemos os moldes sublimes para que nós possamos realmente trabalhar nesse crescimento espiritual. Todos os seus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Vocês já pararam para pensar, né? Minha família, graças a Deus, a gente reúne todos sábados, meus filhos e netos vão almoçar lá em casa. E meus netinhos pequenos ainda, né, eles observam a gente. De vez em quando um neto meu fala alguma coisa que aconteceu 5 anos atrás no almoço lá em casa. Estão observando o que nós estamos fazendo e é isso que acontece. Todos observam o que nós fazemos. Todos observam. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo.
do tempo que Deus disponibilizou para nós na presente encarnação. Por mais que te procureis isolar, será sempre peça viva na máquina da existência. Não adianta querer se isolar, porque o nosso pensamento não se isola. Porque o nosso pensamento está lá no capítulo 14 do livro A Gênese, quando Kardec traz o estudo sobre os fluidos, né? O nosso pensamento impregna o fluido cósmico universal e direciona. E espíritos que estejam sintonizados vão ver o nosso pensamento. E é isso aqui que é interessante de nós entendermos. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Da qualidade do nosso esforço. Qual é o esforço que nós estamos fazendo? Eu estou me esforçando para melhorar ou estou acomodado dos meus erros e equívocos do passado? Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos de nossas diretrizes e ações estabelecem. Recordemos a lição do Evangelho, um pouco de fermento, levei da massa toda. Façamos do próprio caminho, abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós no divino amanhã. Tudo depende de nós, tudo depende da nossa vontade. O conhecimento nós já temos, nós já sabemos de muitos séculos que precisamos aprender a amar, que precisamos aprender a sermos fraternos, que precisamos cultivar o bem nas nossas ações. Sabemos de tudo isso, mas muitas vezes o nosso egoísmo ainda nos influencia a tal ponto que nós esquecemos os ensinamentos de Jesus e agimos pelas nossas más tendências. É por isso que nós precisamos usar da nossa boa vontade para a transformação do ser. E por falar de vontade, é uma virtude que todos nós temos. Nós temos vontade, é ela que dirige todo o nosso ser. Ela que nos direciona as nossas ações. Se não vejamos, Leon Denis, no capítulo 20 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz um capítulo inteiro falando da vontade. Eu peguei um pouquinho do pensamento de Leon Denis para que nós possamos entender como é que a nossa vontade vai nos movimentar para a prática do bem ou como a nossa vontade vai nos movimentar para a prática do mal. Dependendo do quê? Da nossa mente, dependendo da nossa boa vontade, do nosso entendimento e do nosso esforço. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Todos nós temos o reino de Deus dentro de nós. Jesus disse isso e todos nós acreditamos. Vocês concordam comigo? O mesmo pensamento está, de outra forma, expressado nos Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Nós temos esse amigo sublime, que é o quê? É o reino dos céus que está dentro de nós. Precisamos conhecer-nos. Por isso é que nós precisamos fazer a nossa reflexão profunda, para conhecermos a nós mesmos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A sabedoria persa não é menos afirmativa, quando ela nos diz: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Temos um manancial de bênçãos à nossa disposição, mas fechamos na redoma do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade e não aproveitamos e não damos a nossa contribuição na melhoria. E ele diz o seguinte, que em toda a alma humana, somos nós, espíritos encarnados, existem duas esferas de ação ou expressão. Uma circunscrita à outra. Manifesta a personalidade do eu, egóico, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for
a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Enquanto nós agimos pelo eu egóico, enquanto nós agimos pelo nosso egoísmo, nós vamos ter a vida inferior semeada de provações e males. A outra esfera de ação, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. E somente quando este centro de ação domina o outro, ou seja, quando o templo de Deus que existe em nós dominar outra zona de ação, que é a ação pelo egoísmo, quando o templo de Deus que habita dentro de nós gera as impulsões, nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por isso que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Então nós precisamos entender a mensagem de Jesus, entender a moral trazida pelo Cristo e através da nossa vontade, nos libertarmos do nosso egoísmo para estarmos em comunhão mais permanente com Cristo. E Deodeni continua: por perpetuamo-nos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, temos entrado em mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. É só pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegaremos a vencer o eu egoísta e associar-nos plenamente à obra universal e eterna, criar uma vida feliz e perfeita para nós. Tudo depende de nós, meus irmãos, e olha o que ele traz para esclarecer. Ele faz a pergunta: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Qual é o meio que nós vamos fazer para que nosso centro de ação seja movido pela nossa consciência profunda, pelo amor de Deus que existe em nós, ao invés de ser movida pelo nosso egoísmo, que gera o mal e o fracasso? Quem é que vai, o que decide a ação que vamos ter? A resposta é simples: pela vontade. Pela vontade, o uso persistente e tenaz da vontade, dessa faculdade soberana, permitir-nos modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Olha que maravilha. Por quê? É aquilo que Paulo disse quando ele falou: já não sou eu mais que vive em mim, é o Cristo que vive em mim. Porque ele se associou à mensagem de Jesus de tal forma que o pensamento de Jesus ele refletia nas suas ações. Emmanuel nos fala na outra belíssima lição que Jesus reflete o amor e a luz de Deus sobre todo o orbe terrestre. Nós recebemos essas vibrações amorosas do amor de Deus e da luz de Deus, mas nós muitas vezes não a refletimos em torno de nós. Refletimos o nosso eu interior egóico e não a luz de Deus que está dentro de nós. Então, tudo está nas nossas mãos. A nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa plenitude, é só termos o quê? Boa vontade. E muitas vezes as pessoas falam, e até mesmo eu falo isso, mas é difícil demais vencer as nossas más tendências. Mas está lá no Livro dos Espíritos uma pergunta: o homem conseguirá um dia vencer as suas más tendências? E diz sim, e para isso bem pouco esforço precisará para vencê-la, basta que tenha vontade.
que tenhamos vontade de direcionar as nossas vidas, visando exatamente estarmos um esforço comum de melhoria, melhorar a nossa condição íntima, influenciando as outras pessoas através do nosso bem. Que nós possamos criar moldes mentais de elevação para que espíritos encarnados ou não que estejam à nossa volta se associem conosco para melhorar a psicosfera do nosso orbe, do nosso planeta, para que possamos dar a nossa pequena contribuição para a transformação do orbe terrestre em planeta de regeneração. Que Jesus nos abençoe, para que tenhamos um excelente final de semana, sempre pensando na prática do bem nos nossos relacionamentos. Obrigado pela atenção de todos, que assim seja.